pessoas incríveis, um abraço. Então, estou muito feliz de gravar esse vídeo hoje. É um pedido de uma seguidora. Muito obrigada, Rose, por estar contribuindo com o canal. E vamos falar sobre paciência, que foi o que ela pediu. Mas antes eu quero pedir para você, assim como Rose, compartilha, comenta, se inscreve. Ah, e quando você se inscrever, tem o sininho do lado, que você precisa, clicou no local que pede para você se inscrever. Se você não clicar no sininho, que ele fica meio apagadinho, você não vai receber meus vídeos novos, certo? Então você clica no sininho e você recebe, tá bom? Então, compartilha esse vídeo, se inscreve, tá certo? Dá like e vamos embora. Então, paciência. Paciência não é algo que a gente carrega nas mãos, coloca no bolso, na bolsa, na carteira e sai por aí. Não. Paciência vai muito mais além. Paciência não é uma técnica. Geralmente a gente costuma ouvir as pessoas dizendo assim: não fala nada, né? Não diz nada, conta até 10. Isso, o fato de contar até 10 é uma técnica, não é paciência, é uma técnica. Mas é o início. Mas para você realmente adquirir a paciência, você precisa se autoconhecer. Como seria esse autoconhecimento? É você saber o que te irrita, o que te causa a perda da paciência. Como é que você se vê paciente? O que é que tira a tua paciência? Quais os momentos, quais situações? Quando você se vê de como você perde a paciência. Então, quando você tem um autoconhecimento, quando você está nessa busca desse autoconhecimento, a meditação ajuda muito, sem contar a terapia. Mas se você não está no momento em condição de pagar uma terapia, porque paga, pode ser, você pode ver especialistas, terapeutas aqui no YouTube mesmo. Seria bem interessante, porque é uma forma de você estar procurando se ajudar com esse autoconhecimento. Então, a paciência depende disso, do autoconhecimento. Agora, eu vou falar de uma coisa que faz parte do meu cotidiano. Um exemplo, sala de aula. O professor, ele é instruído para ter paciência naquele espaço. Claro, fora de lá também, mas principalmente em sala de aula. Porque é um lugar de vários conflitos, porque são várias pessoas, várias crianças, vários alunos, e ele precisa mediar os conflitos. Se ele perde a paciência, ele vai ter dificuldade de resolver os conflitos em sala de aula. Então, se ele se conhece, se ele sabe que se ele... Porque assim, às vezes, quando a gente vê um conflito, a gente entra no clima do conflito. Então, se eles estão brigando e gritando, aí o professor vem e grita, perdeu a paciência. Então, ele precisa ter autocontrole de si mesmo para resolver aquele conflito. E aí agora eu também vou trazer para casa, para os lares. Nós estamos na quarentena. E às vezes os filhos, né, as crianças entram em conflito e os pais perdem a paciência porque tem uma demanda muito grande, né? Os pais, aí eu digo pai e mãe. Então, tem as tarefas de casa, tem que dar conta dos filhos. E aí, quando mãe, pai, mãe, e aquele conflito, e o pai e a mãe perdem a paciência, grita e às vezes passa até do grito, gerando uma tensão. Quando nesse momento, se a pessoa tivesse o autoconhecimento e entendesse que naquele momento, se gerar mais tensão, vai piorar a situação e não vai resolver. Vai dar uma parada por conta do grito, por conta do estresse que os adultos ficaram, né? Ou se são adolescentes, os pais também
pode ter essa postura, né, de estresse e até gritar, mas não vai resolver, vai ser um paliativo. Só irá resolver quando os pais decidirem que quer dialogar e conversar com os filhos sobre isso. Porque se todas as vezes que houver conflito em sala de aula, em casa, e for resolvido no grito, isso não é resolver, isso não é ter paciência. E como é que eu posso adquirir paciência se eu não me permito ouvir as partes? Se eu não me permito também refletir, meu Deus, qual é a decisão que eu tenho que tomar agora? Eu não estou no momento de resolver isso, então eu vou dizer, ó, pare aí. Fulano vai para ali, Beltrano vai para ali, depois a gente conversa. Porque pode acontecer também, naquele momento não está bem para tratar desse conflito. E o trânsito? De repente você pode tomar uma fechada, né? Um motorista pode te fechar abruptamente e você tomar um susto tamanho. Então, se você começa a fazer o autoconhecimento, começa a fazer a meditação, você vai fugir de situações que te levem a perder a paciência, mesmo você tendo razão. E eu costumo pensar assim, quem cometeu o erro está numa situação mais delicada de estresse, está com muito mais estresse do que quem está correto. Você pode discordar de mim, mas eu digo isso porque eu já passei situações difíceis no trânsito e eu optei em ouvir mais do que falar. Quando eu falei de uma forma moderada para evitar estresse e conflito e não perder minha paciência, porque o susto eu já tinha levado. E aí eu não queria perder a paciência. E todas as vezes que eu fiz isso, deu certo. Quando eu antes não usava essa postura, quando eu não me conhecia, quando eu não sabia lidar e tirar de mim o que não era legal, porque a terapia me ajudou a fazer isso. E aí costuma-se dizer contar novamente até 10, não é contar até 10, mas pensar, refletir, estou em condição de resolver isso agora? Vou me isentar, não vou dizer nada porque não estou em condição, é melhor, ou então entender que aquela pessoa não está em condição de dialogar naquele momento, é se autoconhecer. O autoconhecimento te traz, porque para algumas pessoas você pode parecer que você está fugindo. Você está fugindo de um conflito, não é diálogo, né? Você está tendo estresse, não é diálogo, é conflito. Você está fugindo. Mas se você vê que naquele momento não é o ideal dialogar, porque não vai ter diálogo, vai ter conflito, é melhor você se isentar. Não se preocupe com o que o outro vai achar. Se você está fugindo da briga, da luta, para que brigar e para que lutar? Só se fosse por algo de vida ou morte, que você está ali tendo que fugir de uma situação de vida ou morte, você tem que lutar para se defender. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando dos conflitos de cotidiano, seja dentro de casa, seja no trabalho. E como lidar com esses conflitos, e você precisa estar atento a esse autoconhecimento, porque você é líder em vários lugares, ou pelo menos um lugar você é líder, que é na sua casa. Você precisa exercer sua liderança com paciência. Porque um líder que não tem paciência, ele está fadado a adquirir doenças psicológicas, psicossomáticas, enfim, outras. Estresse. Então a paciência, ela é simples de ser adquirida quando você busca se conhecer. O que é que eu posso? Se eu vou em tal lugar e eu vejo que que tais pessoas me provocam com certo tipo de diálogo, de conversa, ou eu, me autoconhecendo, opto por ficar calada e não responder nada, ou eu, em outro momento, dialogo com essas pessoas dizendo que aquele tipo de conversa não está legal, que você não está se sentindo bem, e, enfim. Não é um tema que dá para explorar num vídeo pequeno, mas eu espero que vocês tenham me entendido, que vocês tenham gostado da minha fala, no sentido de que a paciência é fruto do autoconhecimento, mas que é um exercício de cada dia.
Eu tenho buscado isso a cada dia. De vez em quando eu escorrego na casca da banana, mas a maioria das vezes eu tenho conseguido lidar com sabedoria e tenho tido autoconhecimento. Tenho fugido de embates que não vão me fazer bem, nem vai trazer o bem ao outro. Eu tenho esperado um momento para dialogar, se assim for possível. E busco que seja possível. Estão entendendo? Então comenta aqui o que você achou, fala aqui nos comentários no YouTube. Esse vídeo também vai estar no IGTV. Espero que vocês gostem. Se quiser que eu fale mais um pouco, porque não dá para falar tudo sobre a paciência, comenta aqui que eu faço um outro vídeo e aprofundo mais, tá bom? Beijo, tchau.